Finalmente chegamos à marca dos 100k de inscritos. Muito obrigado, deixa o coraçãozinho aí nos comentários e tamo junto, pessoal. Só avisando pra vocês que essa série aqui vai ter mais 3 episódios. Então ela já tá acabando, mas o final vai ser insano. Continuando, o Hackman finalmente escapou e atacou. Os sacerdotes que estavam pedrificados começaram a ficar com os olhos brilhando. O comandante também estava muito preocupado porque eles conseguem ver algo vindo na direção deles. O Atsuzawa enviou uma mensagem para eles e diz que o Hakumen despertou. Ele afundou metade da nossa frota. O comandante entra em pânico assim que ele fica sabendo disso. Por outro lado, o Hakumen atacou o Shino. O Osha na hora ataca o Hakumen com o seu poder de fogo para salvar ele. Mas o Hakumen para isso com uma das suas caudas. O Tora também fica muito surpreso ao ver isso, mas no momento seguinte, o Hakumen fere o Osha e ele começa a falar que, mesmo depois de centenas de anos, a sua tolice nunca muda. E depois disso, ele começa a sugar tudo. O Tora não pode acreditar nisso. Todos estavam sem poder fazer nada diante dessa situação. O Ushio estava lá com a sua mãe e ele queria de todo jeito poder salvar ela. Então a sua mãe pergunta se ele estava preparado, porque o Hakumen saiu e quebrou a pedra que sustentava o Japão, então ele vai começar a afundar. Ouvindo isso, o Ushio começa a se preocupar com todos os seus amigos, porque ele não queria que ninguém morresse. Vendo isso, a sua mãe tenta acalmar ele e diz que tem apenas uma coisa que eles poderiam fazer agora. Então eles iriam atrás do Hakumen e derrotar ele, mas um helicóptero de notícias também chegou ali. Eles sentem que o movimento que estava acontecendo ali não era normal. Por outro lado, um centro de pesquisas recebeu um sinal de terremoto, mas o epicentro estava se espalhando por toda parte. Eles nunca viram um terremoto dessa forma. Então, se isso continuar, o Japão não aguentaria. Todas as pessoas que estavam vendo essa notícia ficaram muito preocupadas. O repórter estava acima do mar e alguns caças também chegaram, mas o Hakumen os ataca e destrói todos com muita facilidade. O repórter também fica muito surpreso. Aqui o Hakumen apareceu na câmera. Todos ficam muito assustados ao ver ele. O Atsuzawa também chegou da água e fica preocupado com tudo isso. Mas ao mesmo tempo, o Hakumen junta o seu poder e ataca uma ilha que estava na frente dele. Por conta disso, a ilha é completamente destruída. O Atsuzawa começa a dizer que o demônio despertou e a pressão lá embaixo começou a aumentar muito. O Akabane fica muito preocupado, mas o Goro diz para ele manter a calma. O Ushio e a sua mãe decidiram ir para a superfície para que eles possam lutar contra o Hakumen e derrotar ele. Mas quando o Ushio conheceu o Hakumen, ele não conseguiu nem se mover. Ele diz à sua mãe que ele não sabe o que fazer agora. Eles poderiam apenas entrar no submarino e fugir. Mas a sua mãe diz que eles deveriam parar isso porque esse é um momento urgente em que muitas pessoas estão prestes a morrer. Mas o Ushio grita que não importa. Ele não quer que a sua mãe morra. Ele finalmente conseguiu conhecer ela. Se ele lutar contra o Hakumen, ele vai morrer e logo em seguida ela também vai morrer. Na hora, a mãe dele dá um tapão na cara dele. O Ushio fica triste por conta disso e ele diz que só queria experimentar a sopa de miso dela. Todos se esqueceram dele e dizem para ele derrotar o Hakumen com a lança. Nessa hora, o corpo do Ushio começa a mudar. Ele ficou muito bravo, porque hoje ele só estava longe da família dele por conta do Hakumen. O Hakumen, por outro lado, estava assustando todas as pessoas. O Tora só olha para ele e diz que faz muito tempo que eles não se viam. Mas parece que ele se esqueceu do que aconteceu há 800 anos atrás. De repente, o Ushio sai do mar e vai atacar o Hakumen com muita raiva. A sua mãe tenta parar ele porque ele não pode lutar contra o Hakumen com o coração cheio de ódio. Não funciona assim. O próprio Hakumen é ódio puro. Se ele fizer isso vai dar muito ruim. Só que o Ushio estava muito zangado e ele não consegue escutar a sua mãe. Ele quer porque quer a todo custo matar o Hakumen. Na hora, o Ushio começa a gritar que ele não tem mais nada e tudo na sua vida se foi. A sua mãe tenta convencer ele de não fazer nada de errado, mas ele foi atacar. Então aqui ele vê o Kurage que matou a Oyakun e assim ele fica ainda mais bravo. Só que não para nisso porque o Yakashi parou ele ali e depois a Toko apareceu. Não era para eles estarem ali, já que o Ushio matou todos eles, mas ele não estava querendo perder tempo.
O Tora chegou até ele e o agarrou e disse pra ele que cada parte do Hakuman pode se transformar em um monstro diferente. Sabendo disso, o Ushio fica ainda mais zangado. O cara tava ao ponto de estourar. Ele volta a atacar o Hakuman, mas o Tora segura ele e explica que ele não vai ganhar do Hakuman se ele for imprudente dessa forma. O Hakuman gosta disso porque ele vai conseguir destruir os humanos facilmente. E agora, a lança da besta também é muito inútil. O Ushio não estava conseguindo entender nada do que estava acontecendo, ele só estava desesperado. O Hakuman falou que ele tinha um infiltrado entre os humanos. O nome dele era Akiba. Então na hora, o Ushio pergunta ao Tora sobre ele, e o Tora diz que o Akiba estava morto. O Tora fica muito triste porque não o via como um inimigo, mas não tinha o que fazer. O Ushio também não conseguia muito acreditar nisso. O Hakuman fica muito feliz em ver o Ushio nessa condição terrível. Ele diz que o seu parceiro matou algo que era muito precioso para ele. A mãe do Ushio o proíbe de prestar atenção nas palavras do Hakuman, porque ele estava tentando entrar na cabeça dele e fazer ele ficar cada vez pior. O Hakuman, mais uma vez, começa a dizer que ele tem certeza que o Tora teve um grande prazer em matar o Akiba. Mais uma vez, o Ushio pergunta sobre o Akiba, e o Tora tenta contar tudo a ele, mas o Ushio não quer escutar. Então, com raiva, ele só diz que sim, ele matou o Akiba e pronto. Na hora, o Ushio sai de perto dele e foi até a sua mãe. Os monges da seita também chegam até ali. Eles falam que essa vai ser a grande batalha final. Eles não vão deixar o Hakuman fazer o que ele quiser. Então eles começam a tentar segurar o Hakuman na sua barreira. O Shigure decide lutar e ajudar o Ushio. A Nakamura estava muito preocupada com ele porque ela não conseguiu fazer nada por ele. Agora o Hakuman diz ao Ushio que é maravilhoso ver ele sendo consumido pelo seu ódio. Ele fala que o seu pai e muitas outras pessoas estavam em uma ilha ali perto, além da Nakamura. O Ushio se preocupa muito com eles. O Hakuman estava pronto para atacar com o seu poder, então o Ushio tenta parar ele, mas o Hakuman destruiu o lugar e o Ushio é incapaz de fazer qualquer coisa. A mãe do Ushio fica muito triste e diz que ela é culpada por tudo isso por não ter conseguido segurar ele. O Hakuman só manda ela o liberar dessa barreira. Na hora, ela pergunta se ele percebeu que ele ainda estava preso, mas ela diz que ela não estava conseguindo fazer esse poder. Então de repente, Aino apareceu na frente do Hakuman com a GMA. Ela com muita raiva fala que não o perdoaria por nada. O Tora também foi até ela e Aino o reconhece. Por outro lado, o Ushio estava caindo e começa a pensar insanamente em tudo de errado que estava acontecendo. A cabeça dele estava a milhão. Ele se levanta bravo e diz que vai atacar o Hakuman. A mãe do Ushio tenta parar ele, porque ele não vai ser capaz de destruir o Hakuman só com a lança. Mas ele não para e ataca com a lança. Todos ficam surpresos ao ver isso. Ele de fato furou o Hakuman. Então, o Hakuman usa o seu poder e destrói a lança da besta em segundos, sem sofrer nenhum arranhão. O Ushio é incapaz de fazer qualquer coisa e todos ficam muito chocados. O Hakuman só diz que esse é o fim e ataca o Ushio. O Hakuman começa a pensar que ele ganhou. O Ushio caiu no mar e a Nakamura correu para tentar salvar ele. Eles decidiram ir para uma ilha se reagrupar e o grupo dos sacerdotes conseguiram salvar a ilha de ser destruída. O Hakuman decidiu destruir todo o país. Então o Shino agarra a perna dele porque ele não queria deixar o Hakuman ir embora. Mas o Hakuman começa a avançar com o Shino agarrado mesmo. Vendo isso, todos os monges começaram a criar uma barreira tentando deter ele. Mas o Hakuman ainda não para e quebra sua barreira em instantes. Todos ficam muito chocados. O Hakuman começa a dizer que vocês, monstros pequenos e humanos irritantes, podem ficar aí, porque ele vai matar todos lentamente e afundar o país inteiro. O Tora imediatamente vai para parar ele, e aqui é que o Tokusaka apareceu com o Kuryu e o Koen. O Kuryu contou que ele descobriu a fraqueza do Hakuman. O Tokusaka o levou de volta ao passado, onde ele viu o Hakuman nascer. O rancor entre o Tora e ele acontece há mais de 3.000 anos. Então nessa, nós vemos o Ushio no fundo do mar. Ele estava afundando cada vez mais. Ele estava todo depressivo porque perdeu tudo e foi derrotado pelo Hakuman. De repente, ele começa a ver o Tora, e depois disso,
algo brilha, mas o Ushio não entende o que estava acontecendo. Naquele momento, o Ushio vê um cara que se chama Shakusha, que estava batendo em um homem, porque o homem estava falando sobre quando ele nasceu. Ele bate no cara e começa a refletir sobre tudo. São muitas visões. Lá ele viu como o Hakumen foi criado, que foi a partir de ódio de um cara. Nesse ódio, o Hakumen floresceu e causou a destruição. Como agradecimento, ele deu a vida eterna ao homem, deixando ele todo estrupiado. Então, com o passar dos anos, ele descobriu a lança da besta, e com o passar do tempo, ele ficou tanto atrás do Hakumen, que isso o deixou completamente insano. Então, ele se transformou no Tora. Ele e o Hakumen tiveram ligação direta esse tempo todo. Um criou o outro, e assim a história deles foi se arrastando. O Ushio no fundo do mar começou a ficar rodeado pelos destroços da lança, e ela começa a puxar ele para a superfície, porque a batalha não vai terminar dessa forma. Pessoal, muito obrigado pelo 100k e eu vejo vocês amanhã.